Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E hoje nós vamos ter a nossa última aula, o nosso último vídeo que fala sobre o reino de Judá. A partir desta aula, deste vídeo, Judá já terá sido levado cativo para a Babilônia. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, Josias tentou fazer uma reforma, não deu certo, ele morre antes de tudo acontecer, seus filhos sobem ao poder, mas ao mesmo tempo a coisa já estava decretada, ou seja, a palavra de Deus já havia de ser colocada em prática, já havia de ser realizada aquilo que todos os profetas tinham dito acerca do pecado do povo e das consequências do pecado, porque todo pecado tem consequência, pecado tem sequela, né? Pecado é uma doença que tem sequela. Então, mais que a gente tente consertar, o pecado sempre vai trazer uma sequela, porque ele é uma doença. Então, aqui, Deus levanta a Babilônia para acertar as coisas. Acertar as coisas com Judá e acertar as coisas com a Assíria, porque ela foi além do que ela deveria ter ido com o povo de Deus, com Israel. Então a Assíria também iria experimentar a mão poderosa de Deus. A Babilônia, na verdade, era um centro de poder, uma grande cidade há muito tempo. E a Babilônia, esta cidade, ela foi passando de mão em mão, de reino em reino, à medida em que os reinos foram se fortalecendo e foram sucedendo. Então, o que acontece aqui vai começar com uma pessoa de nome Merodach Baladã. Você já ouviu esse nome antes? Nós falamos de Merodach Baladã quando Ezequias, o rei Ezequias, ele ficou doente, aí ele se restabelece e ele recebe uma comitiva do rei Merodach Baladã. Que é que esse rei queria? Como a Síria dominava tudo, este rei estava tentando fazer alianças com todos para poder vencer a Assíria. Este rei, portanto, ele não consegue fazer isso, não é ele que consegue, mas é um sucessor seu, chamado Nabopolazar. Nabopolazar é o rei que vem em seguida e que ele consegue reunir uma quantidade de povos e de reinos suficiente para afrontar, para fazer frente à Assíria. Então, Nabopolazar ele faz aliança com um povo chamado Medos, depois a gente vai ver também com um povo chamado Persas, formando então um outro reino que sucede este reino que é chamado neobabilônico. Então, esse povo neobabilônico. Nabopolazar, então, faz esse acordo com os medos e ele vai agora guerrear com os assírios na capital deles, que é em Nínive. E ele consegue fazer isso, ele consegue conquistar Nínive. O filho de Nabopolazar é Nabucodonosor. E é este Nabucodonosor, a gente vai ver daqui a pouquinho por que e como, é esse Nabucodonosor que vai conquistar Jerusalém, vai destruir Jerusalém, inclusive o templo. Aqui o amado está vendo algumas gravuras, alguns desenhos da Babilônia. A Babilônia era aqui é a cidade de Nínive, né? Aqui é Nínive, uma das grandes cidades, e ela é conquistada então pelos babilônicos
por descendentes, né, de Merodach-Baladan, Nabopolassar e depois Nabucodonosor, que vai assumir o trono. Então aqui você está vendo, o amado está vendo, a cidade de Nínive, enorme cidade, grande, porque era a capital de um reino muito grande, que era o reino da Assíria. Muito bem, o que faz com que Nabucodonosor se volte contra Judá? Ele assume esse poder, ele se junta com a Babilônia, ele se junta aqui, ó, a Babilônia está aqui, a cidade de Babilônia está aqui, aqui a região que é chamada Média, portanto dá origem a um povo chamado Medo, e aqui a região da Pérsia, que são os persas. Então, eles se juntam aqui, formando um grupo, né, medo-persa. A Babilônia, portanto, ela se livra do poder da Assíria e ela vai agora, aqui, ó, contra a cidade de Nínive. Os amados lembram que a Babilônia já havia ganho uma disputa, já havia ganho uma batalha aqui na cidade de Carquemes. A gente viu isso num vídeo anterior. Jeoaquim, ele não quer Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor assume o poder, ele tenta ver se, pela sorte, ele consegue se desvencilhar da Babilônia. E aí ele tenta se rebelar. O que acontece é que Nabucodonosor vai até Jerusalém, ele vai até o reino de Judá, ele ataca Jerusalém, mas ele não domina completamente. Ele só dá uma lição ao rei, levando inclusive cativos. A história, muitos historiadores dizem que uma dessas pessoas que foi na primeira leva para o cativeiro babilônico estava Daniel. Então, Daniel e os seus companheiros provavelmente foram nesta primeira leva. Eliaquim também, como ele se rebelou, lembro que é Jeoiaquim ou Eliaquim, porque o nome foi mudado. Eliaquim, ele era amigo, né, do Egito, porque ele tinha sido colocado ali, né, Josias era contra, mas Eliaquim estava de consórcio com os egípcios. Então Eliaquim também é levado ao cativeiro e ele acaba morrendo lá no cativeiro, lá na região da Babilônia. Ele não volta mais. No lugar de Eliaquim fica Joaquim. Joaquim assume o trono, mas por 3 meses. Na verdade, ele deixa de pagar o tributo para Nabucodonosor. O que acontece é que Nabucodonosor se cansa desta afronta e ele faz o quê? Cerca Jerusalém e acaba fazendo um cerco grande e acaba levando Joaquim para o cativeiro na Babilônia. Joaquim não é morto na Babilônia, nós temos dados arqueológicos de que ele viveu na Babilônia, inclusive ele comia à mesa do rei da Babilônia, né, por 37 anos. Então, ele foi liberto do cárcere, primeiro ele ficou encarcerado, e depois, quando Nabucodonosor morreu, seu filho, Evil-Merodach, ele liberta Joaquim, mas não para voltar para Jerusalém, ele liberta para ficar lá na corte. Tá? Então, ele morre no exílio, mas ele não é morto, ele morre por causas naturais. O Joaquim foi para o exílio, como Joaquim foi cativo para a Babilônia, assume então Matanias, também chamado Zedequias. Este era tio de Joaquim, ou seja, todos descendentes ainda de Judá, do trono de Judá. E ele, óbvio, também ele tenta uma revolta contra a Babilônia, fazendo um acordo
com um novo faraó do Egito, o faraó Ofra. E eles tentam de novo se desvencilhar do poder da Babilônia. Por mais que Jeremias dissesse, não façam isso. Não deixem de cumprir essas ordens, porque é plano do Senhor. Na verdade, os babilônios estavam agindo para vingar a Assíria e para vingar as afrontas da idolatria do povo de Judá. É óbvio que o rei não ouve o que Jeremias fala, ele prende Jeremias, ele na verdade, Jeremias sofre exatamente porque ele está levando a palavra de Deus. No final de tudo, Jeremias, depois, quando o exército babilônico cerca a cidade, arrasa a cidade, Jeremias é bem tratado, exatamente por conta desta pregação em favor da obediência à Babilônia. Muito bem, o que acontece agora é que em 585, definitivamente, o exército babilônico entra em Jerusalém, tudo é queimado, tudo é destruído, o templo é destruído e acaba-se, então, o último dos reinos, o reino do sul, o reino de Judá, com a conquista de Jerusalém e a destruição do templo. Tudo por causa de desobediência, tudo por causa de idolatria, porque o povo e os reis não queriam ouvir a voz de Deus. Deus levanta um povo para dar uma lição a este povo desobediente. Amém, amados? Bons estudos.